A Aira, de Essa de Queiroz. Era uma vez um rei, jovem e valente, senhor de um reino rico em cidades e searas. Partira para batalhar em terras distantes, deixando sós e tristes a sua rainha e o seu filhinho, que ainda vivia no berço. A lua cheia que o vira marchar, levado no seu sonho de conquista e fama, começava a minguar quando um dos seus cavaleiros apareceu. Vinha com as armas rotas, negro do sangue seco e do pó dos caminhos. Trazia a amarga notícia de uma batalha perdida e da morte do rei, despassado por 7 lanças à beira de um grande rio. A rainha chorou o rei magnificamente. Chorou desolado a esposa e alegre, mas sobretudo chorou com ansiedade o pai que assim deixava o filho desamparado no meio de tantos inimigos da sua frágil vida. Desses inimigos, o mais temível era o tio, irmão bastardo do rei. Era um homem depravado e bravio, consumido por cobiças grosseiras, que desejava a realeza apenas pelos seus tesouros. Vivia há uns anos num castelo sobre os montes com uma horda de rebeldes, como um lobo à espera da presa. E a presa era agora aquela criancinha, senhor de tantas províncias, que dormia no berço com o seu guizo de ouro fechado na mão. Ao lado dele, outro menino dormia no outro berço. Mas este era um escravozinho, filho da bela e robusta escrava que amamentava o príncipe. Ambos tinham nascido na mesma noite de verão e o mesmo seio os criava. Quando a rainha vinha beijar o príncipezinho, de cabelo louro e fino, beijava também, por amor dele, o escravozinho, de cabelo negro e crespo. Só o berço de um era magnífico, de marfim e brocados, enquanto tudo o outro era pobre e de verga. A leal escrava, porém, cercava ambos de igual carinho, porque se um era seu filho, o outro seria seu rei. Nascida naquela casa real, ela tinha a paixão e a religião dos seus senhores. Acreditava que a vida na terra continuava no céu. O rei, seu amo, certamente já estaria a reinar num outro reino além das nuvens. E ela um dia subiria também num raio de luz para habitar o palácio do seu senhor. Seria no céu como fora na terra, feliz na sua servidão. Todavia, também ela tremia pelo seu príncipezinho. Pensava na sua fragilidade e naquele tio cruel de coração escuro que espreitava o trono. Apertava-o com ternura maior, mas se o seu próprio filho chorava ao lado, era para ele que os seus braços corriam com um ardor mais feliz. Esse, na sua pobreza, nada tinha a recear na vida. A existência era para ele mais segura, livre dos cuidados que enegrecem a alma dos senhores. E como se o amasse mais por aquela humildade ditosa, cobria o seu corpinho de beijos pesados e devoradores. Entretanto, um grande temor enchia o palácio. O bastardo descera à planície com a sua horda, deixando um rastro de matança e ruínas. As portas da cidade foram reforçadas, mas à defesa faltava disciplina. Toda a nobreza fiel perecera na grande batalha. A rainha apenas sabia correr para o berço do filho e chorar a sua fraqueza de viúva. Só a ama leal parecia segura, como se os braços em que estreitava o príncipe fossem muralhas intransponíveis. Ora, uma noite de silêncio e escuridão, a ama estava a adormecer entre os dois meninos quando sentiu um rumor de ferro e luta, longe, nos jardins reais. Passos pesados corriam na terra areada. Ouviu-se um gemido e um corpo a tombar como um fardo. Ela abriu violentamente a cortina. Ao fundo da galeria avistou homens com lanternas e brilho de armas. Compreendeu tudo num relance. O palácio fora surpreendido e o bastardo cruel vinha matar o seu príncipe. Então, rapidamente, sem vacilar, arrebatou o príncipe do seu berço de marfim e atirou-o para o pobre berço de verga. Tirou o seu filho do berço servil e, entre beijos desesperados, deitou-o no berço real, cobrindo-o com o brocado. Bruscamente, um homem enorme de manto negro surgiu à porta. Correu ao berço de marfim onde os brocados luziam, arrancou a criança e abalou furiosamente, abafando os seus gritos no manto. O príncipe dormia no seu novo berço. A ama ficou imóvel no silêncio e na treva, mas brados de alarme aturaram de repente o palácio. A rainha, quase nua e desgrenhada, invadiu o quarto gritando pelo filho. Ao ver o berço de marfim vazio, caiu sobre as lajes despedaçada. Então, calada e muito pálida, a ama descobriu o pobre berço de verga. O príncipe lá estava, quieto e adormecido, com um sonho que o fazia sorrir. A mãe caiu sobre o berço num suspiro, como um corpo morto. Nesse instante, um novo clamor abalou a galeria. Era o capitão dos guardas, mas nos seus gritos havia mais tristeza do que triunfo. O bastardo morrera, esmagado pelos arqueiros ao tentar fugir. O seu corpo ficara numa poça de sangue, mas trazia uma notícia cruel. O corpo tenro do príncipe ficara lá também, envolto num manto, já frio, roxo das mãos ferozes que o tinham esganado. Assim lançava um novo cruel quando a rainha, com lágrimas entre risos, ergueu nos braços o príncipe vivo para lhes mostrar. Foi um espanto, uma aclamação. Quem o salvara? Lá estava, junto ao berço vazio, muda e irta aquela que o salvara. Serva sublimemente leal, fora ela
ela que, para conservar a vida de seu príncipe, mandara o seu filho para a morte. A rainha abraçou apaixonadamente a serva e chamou-lhe irmã do seu coração. Todos suplicavam que fosse recompensada magnificamente a mulher que salvara o rei e o reino. Mas que bolsas de ouro podem pagar um filho? Um velho nobre sugeriu que ela fosse levada ao tesouro real para escolher todas as riquezas que o seu desejo apetecesse. A rainha tomou a mão da serva. Com um andar de morte, ela foi conduzida para a Câmara dos Tesouros. As espessas portas rodaram lentamente. A luz da madrugada, entrando pelas graves, acendeu um maravilhoso incêndio de ouro e pedrarias. Escudos, diamantes, moedas e pérolas reluziam do chão até às abóbadas. A ama não se movia. Apenas os seus olhos, brilhantes e secos, se ergueram para o céu rosado além das grades. Era lá, nesse céu fresco de madrugada, que estava agora o seu menino. O sol erguia-se e o seu filho deveria estar a chorar à procura do peito. A ama sorriu e estendeu a mão. Todos pararam de respirar. Que joia maravilhosa iria ela escolher? Ela alcançou um banco ao lado e agarrou um punhal. Era a arma de um velho rei, cravejado de esmeraldas, com ele apertado fortemente na mão, apontando para o céu onde subiam os primeiros raios de sol, encarou a rainha e a multidão e gritou: "Salvei o meu príncipe e agora vou dar de mamar ao meu filho", e cravou o punhal no coração. Depois de 20 anos, O. Henry, o polícia, na sua ronda, subia a avenida com ar imponente. A imponência era habitual, e não para o espetáculo, pois os espectadores eram poucos. Eram quase 10 horas da noite, mas as rajadas de vento frio, com o sabor da chuva, tinham praticamente despovoado as ruas. O agente verificava portas à medida que avançava, girando o cacetete com movimentos complexos e artísticos. De vez em quando, virava-se para lançar um olhar atento ao longo da Avenida Pacífica. Com a sua constituição robusta e um ligeiro gingar, compunha a imagem perfeita de um guardião da paz. Aquela vizinhança recolhia cedo. Por vezes via-se a luz de uma tabacaria ou de um balcão onde serviam refeições toda a noite, mas a maioria das portas pertencia a casas comerciais que já tinham fechado há muito tempo. A meio de um quarteirão, o polícia abrandou subitamente o passo. À porta de uma loja de ferragens escura estava um homem encostado com um charuto apagado na boca. Quando o polícia se aproximou, o homem falou rapidamente. "Está tudo bem, senhor guarda", disse ele num tom tranquilizador. "Estou só à espera de um amigo. É um encontro combinado há 20 anos. Soa um bocado estranho, não soa? Bem, eu explico-lhe, se quiser ter a certeza que está tudo em ordem. Há uns tempos existia um restaurante onde está agora esta loja, o restaurante do Big Joe Brady. Até há 5 anos", respondeu o polícia e foi deitado abaixo nessa altura. O homem à porta riscou um fósforo e acendeu o charuto. A luz revelou um rosto pálido, de maxilar quadrado e olhos vivos, com uma pequena cicatriz branca perto da sobrancelha direita. O alfinete da sua gravata era um diamante grande, cravado de forma curiosa. "Há 20 anos, nesta noite", continuou o homem, "jantei aqui no Big Joe Brady com Jimmy Wells, o meu melhor amigo e a melhor pessoa do mundo. Ele e eu fomos criados aqui em Nova York, tal qual como 2 irmãos. Eu tinha 18 anos e o Jimmy 20. Na manhã seguinte eu ia partir para o oeste para fazer fortuna. Não se conseguia arrancar o Jimmy de Nova York, ele achava que era o único lugar à face da terra. Bem, nessa noite combinámos que nos voltaríamos a encontrar aqui, exatamente 20 anos depois daquela data e hora, independentemente da nossa situação ou da distância que tivéssemos que percorrer. Calculámos que em 20 anos cada um de nós já teria o seu destino traçado e a fortuna feita, fosse ela qual fosse." "Parece bastante interessante", comentou o polícia, "mas parece muito tempo entre encontros. Não teve notícias do seu amigo desde que partiu?" Bem, sim, trocámos correspondência durante uns tempos", disse o outro, "mas ao fim de 1 ou 2 anos perdemos o rastro um do outro. Sabe, o oeste é uma empreitada muito grande e eu não parei quieto sempre a batalhar de um lado para o outro. Mas sei que o Jimmy virá ter comigo aqui, se estiver vivo, porque ele foi sempre o rapaz mais leal e seguro do mundo. Ele nunca se esqueceria. Fiz 1000 milhas para estar nesta porta hoje à noite e valerá a pena se o meu velho parceiro aparecer." O homem que esperava tirou um relógio vistoso com as tampas cravejadas de pequenos diamantes. 3 minutos para as 10, anunciou. Eram exatamente 10 horas quando nos despedimos aqui à porta do restaurante. "Correu-lhe bem a vida no oeste, não correu?" perguntou o polícia. "Pode apostar que sim. Espero que Jimmy tenha conseguido pelo menos metade. Ele era um tipo esforçado, embora um bocado lento. Bom rapaz que ele era. Eu tive de competir com algumas das mentes mais afiadas para conseguir o meu dinheiro. Um homem a Nova York entra na rotina. É preciso ir para o oeste para se ficar com a inteligência afiada como uma lâmina." O polícia girou o cacetete e deu 1 ou 2 passos. "Vou continuar o meu caminho. Espero que o seu amigo apareça. Vai esperar muito tempo por ele?" "Claro que não", exclamou o outro. "Dou-lhe meia hora, pelo menos. Se o Jimmy estiver vivo na terra, estará aqui dentro desse tempo.
Até logo, senhor guarda. Boa noite, senhor, despediu-se o polícia, seguindo a sua ronda e verificando as portas à medida que passava. Caía agora uma chuva miudinha e fria, e o vento tinha passado de rajadas incertas para um sopro constante. Os poucos peões que se mexiam naquela zona apressavam-se, tristes e silenciosos, com as golas dos casacos levantadas e as mãos nos bolsos. E à porta da loja de ferragens, o homem que tinha percorrido 1000 milhas para cumprir um encontro incerto, quase ao ponto do absurdo, com um amigo da sua juventude, fumava o seu charuto e esperava. Esperou cerca de 20 minutos e então um homem alto, com um sobretudo comprido e a gola levantada até às orelhas, atravessou apressadamente o outro lado da rua. Dirigiu-se diretamente ao homem que esperava. És tu, Bob? Perguntou ele com dúvida. És tu, Jimmy Wells? Gritou o homem à porta. Santo Deus! Exclamou o recém-chegado, agarrando as duas mãos do outro com as suas. É o Bob, tão certo como o destino. Tinha a certeza que te encontrava aqui, se ainda existisses. Bem, 20 anos é muito tempo. O velho restaurante já se foi, Bob. Quem me dera que tivesse durado para podermos ter jantado lá outra vez. Como é que o Oeste te tratou, meu velho? Grande, deu-me tudo o que eu pedi. Mudaste muito, Jimmy. Nunca pensei que fosses tão alto. Cresceste uns bons 5 ou 6 centímetros. Cresci um bocado depois dos 20, respondeu o outro. Tens-te dado bem a Nova York, Jimmy? Moderadamente. Tenho um cargo num dos departamentos da cidade. Anda, Bob, vamos a um sítio que eu conheço e temos uma longa conversa sobre os velhos tempos. Os dois homens começaram a subir a rua de braço dado. O homem do Oeste, com o ego insuflado pelo sucesso, começava a esboçar a história da sua carreira. O outro, afundado no seu sobretudo, ouvia com interesse. Na esquina havia uma farmácia a brilhar com as luzes elétricas acesas. Quando chegaram a essa claridade, ambos se viraram simultaneamente para olhar o rosto um do outro. O homem do Oeste parou subitamente e soltou o braço. Tu não és o Jimmy Wells, disparou ele. 20 anos é muito tempo, mas não é tempo suficiente para mudar o nariz de um homem de romano para achatado. Às vezes muda um homem bom num homem mau, disse o homem alto. Está preso há 10 minutos, Silky Bob. Chicago acha que pode ter dado um salto até cá e avisou-nos que quer ter uma conversa consigo. Vai bem, não vai? É o mais sensato. E agora, antes de irmos para a esquadra, aqui tem um bilhete que me pediram para lhe entregar. Pode lê-lo aqui à janela. É do agente Wells. O homem do Oeste desdobrou o pequeno pedaço de papel que lhe foi entregue. A sua mão estava firme quando começou a ler, mas tremia um pouco quando acabou. O bilhete era bastante curto. Bob, eu estive no local combinado à hora certa. Quando riscaste o fósforo para acender o charuto, vi que era a cara do homem procurado em Chicago. Não tive coragem de o fazer pessoalmente, por isso fui dar a volta e chamei um agente à paisana para fazer o serviço. A história do mau rapazinho, de Mark Twain. Era uma vez um rapazinho mau que se chamava Jim. Embora, se repararem, descobrirão que os rapazinhos maus nos vossos livros da escola dominical chamam-se quase sempre James. Era estranho, mas era verdade que este se chamasse Jim. Ele também não tinha uma mãe doente. Refirmou uma daquelas mães doentes e piedosas com tuberculose que ficaria contente por ir para a cova e descansar se não fosse o amor forte que tinha pelo filho e a ansiedade que o mundo pudesse ser duro para com ele. A maioria dos rapazes maus, nos livros da escola dominical, chama-se James e tem mães doentes. Elas ensinam-nos a rezar antes de dormir e embalam-nos com vozes doces e lamentosas. Depois dão-lhes um beijo de boa noite e ajoelham-se à beira da cama, a chorar. Mas com este rapaz era diferente. Ele chamava-se Jim e a mãe não tinha problema nenhum de saúde, nem tuberculose, nem nada do género. Ela era, aliás, bastante forte e nada piedosa. Além disso, não vivia ansiosa por causa do Jim. Dizia que se ele partisse o pescoço, não se perderia grande coisa. Ela adormecia o Jim com palmadas e nunca lhe dava beijo de boa noite. Pelo contrário, aquecia-lhe as orelhas quando estava pronto para o deixar sozinho. Uma vez, este mau rapazinho roubou a chave da despensa, escapuliu-se para lá para dentro e serviu-se de compota, enchendo depois o frasco com alcatrão para que a mãe nunca notasse a diferença. Mas de repente, ele não foi invadido por um sentimento terrível. Algo não lhe sussurrou ao ouvido perguntas sobre se seria correto desobedecer à mãe ou se seria pecado ou por onde vão os rapazinhos maus que devoram a compota. E depois ele não se ajoelhou sozinho a prometer nunca mais ser mau. Nem se levantou com o coração leve e feliz para ir contar tudo à mãe e pedir-lhe perdão e ser abençoado por ela com lágrimas de orgulho. Não. É assim que acontece com todos os outros rapazes maus dos livros, mas com este Jim, estranhamente, aconteceu de outra forma. Ele comeu aquela compota e disse que estava uma maravilha no seu jeito pecaminoso e vulgar. Pôs o alcatrão lá dentro e disse que aquilo também era uma maravilha. Riu-se e comentou que a velha ia bufar de raiva quando descobrisse. E quando ela descobriu mesmo, ele negou saber fosse o que fosse. Ela deu-lhe uma salva valente e foi ele quem tratou de chorar. Tudo neste rapaz era curioso. Tudo lhe acontecia de maneira diferente da que acontece aos maus James dos livros. Uma vez ele subiu à macieira do lavrador Acorn para roubar maçãs.
O ramo não partiu e ele não caiu, nem partiu o braço. Não foi atacado pelo cão enorme do lavrador para depois definhar numa cama doente durante semanas, arrepender-se e tornar-se bom. Oh, não. Ele roubou tantas maçãs quantas quis e desceu sem problemas. E estava preparadíssimo para o cão também e atirou ao ar com uma tijolada quando o bicho o tentou ferrar. Era muito estranho. Nunca nada disto acontecia naqueles livrinhos ternurentos de capas marmoreadas, com imagens de homens de casaca e chapéus altos e mulheres com a cintura dos vestidos debaixo dos braços. Nada disto acontecia nos livros da escola dominical. Uma vez ele roubou o canivete ao professor. Com medo de ser descoberto e levar uma coça, escondeu-o no boné do George Wilson. O George era filho da pobre viúva Wilson, o rapaz moral, o bom rapazinho da aldeia. Obedecia sempre à mãe. Nunca dizia mentiras, gostava das aulas e adorava a escola dominical. Quando o canivete caiu do boné, o pobre George baixou a cabeça e corou como se estivesse consciente da culpa. O professor ofendido acusou-o do roubo e estava prestes a descer a régua sobre os seus ombros trêmulos. Nesse momento, um juiz de paz de cabelos brancos e improvável não apareceu subitamente no meio deles. Não fez pose nem disse para pouparem o nobre rapaz porque tinha visto o roubo ser cometido. Então o Jim não foi cevado. O venerável juiz não leu um sermão à escola em lágrimas, nem pegou no George pela mão, dizendo que o tal rapaz merecia ser exaltado. Não o levou para viver com ele, nem lhe pagou para varrer o escritório e estudar direito. Não. Isso teria acontecido assim nos livros, mas não aconteceu assim ao Jim. Nenhum velho intrometido de um juiz apareceu para causar problemas. Assim, o menino exemplar, o George, levou uma tareia. E o Jim ficou contente com isso. Sabem, o Jim detestava rapazes morais. Dizia que não tinha paciência para mariquinhas. Tal era a linguagem grosseira deste rapaz mau e negligenciado. Mas a coisa mais estranha que alguma vez aconteceu ao Jim foi a vez em que foi nadar de barco ao domingo e não se afogou. E aquela outra vez em que foi apanhado numa tempestade quando estava a pescar ao domingo e não foi atingido por um raio. Ora, podiam procurar em todos os livros da escola dominical de agora até ao fim do ano que nunca encontrariam nada parecido com isto. Oh não, descobririam que todos os rapazes maus que vão andar de barco ao domingo afogam-se invariavelmente. E todos os rapazes maus que são apanhados em tempestades quando estão a pescar ao domingo são infalivelmente atingidos por um raio. Os barcos com rapazes maus viram-se sempre ao domingo. Há sempre tempestade quando os rapazes maus vão pescar no dia do Senhor. Como é que este Jim escapou é um mistério para mim. Este Jim tinha o corpo fechado, devia ser isso. Nada o conseguia magoar. Ele chegou a dar um pedaço de tabaco de mascar ao elefante no jardim zoológico e o elefante não lhe arrancou o cimo da cabeça com a tromba. Ele andou a vasculhar no armário à procura desse incensidor de lamp-pimenta e não se enganou a beber água forte. Roubou a espingarda do pai e foi caçar no dia do Senhor e não arrebentou a 3 ou 4 dedos com um tiro. Deu um murro na têmpora da irmãzinha quando estava zangado e ela não definhou com dores durante longos dias de verão. Não morreu com doces palavras de perdão nos lábios que redobrassem a angústia do coração dele. Não, ela recuperou. Ele fugiu e fez-se ao mar por fim. E não voltou para se encontrar triste e sozinho no mundo, com os seus entes queridos a dormir no cemitério e a casa da infância a ruínas. Ah, não. Ele voltou a casa bêbado nem um cacho e foi parar à esquadra logo à primeira. Ele cresceu, casou e criou uma família grande. Numa noite despachou-os a todos com um machado e ficou rico através de todo o tipo de vigariços. Agora é o patife mais infernal e perverso da sua terra. É respeitado universalmente e pertence ao Parlamento. Como veem, nunca houve um James mau nos livros da escola dominical que tivesse uma sorte tão grande como este pecador do Jim de corpo fechado. Estas vidas encontram o seu desfecho. Contudo, o eco da condição humana não termina aqui. Se desejam estar presentes quando eu voltar a dar voz ao que foi esquecido, este é o lugar certo. Obrigado pela vossa presença.